justifica a sua escolha. Entre as razões da revolta de Tupac Amaru, pode-se citar. O que vocês botaram? Nada? Era só uma. A um? Não, mas era só uma que podia se falar? Só uma, é. Fizeram a tarefa? Prof, eu coloquei aquela lá do AB. A B de bola. Por quê que tá errada? Ah, não, tá certo? Ah, tá. Tem que colocar. Por isso que eu tinha errado. Mas Eu é a B. coloquei 3. Certo? Ah, botou a certa. A B é errada. Por quê? A B tá errada? Aham. Ah, então não sei. Porque Peraí. os pueblos não tinham que pagar a monarquia espanhola, né? Viu? Ué, mas eu que tá dizendo... Os povoados tinham de pagar à monarquia espanhola um tributo, um imposto, e cumprir a mita. Isto é, Ah, não Ah, a era isso. mita não é obrigação a dos mita. isso, Era os... A mita é dos escravos. É isso? Não, a mita é dos índios, né? É dos dos índios que índios. trabalhavam os brancos, né? Mas se eles não fizerem a mita, o que acontece mesmo? Dominados. Eles são escravizados aí. Ah, tá. A mita é assim, quer ver? Tudo bem, eu deixo vocês viverem do jeito de vocês, aí na tribo de vocês, desde que me mandem 10 trabalhadores por ano. Depois eles voltavam, iam outros 10. E assim ia, né? Essa era a mita. 2. Sobre o processo de independência do atual Haiti, assinale a alternativa incorreta e justifique a sua escolha. Mas eu não fiz, porque eu não entendi essa coisa aí do Haiti. Aquele que os escravos e ex-escravos expulsaram os brancos, tomaram o poder no Haiti. Foi a segunda independência da América, né? A primeira dos Estados Unidos, a segunda do Haiti, feita por africanos escravizados. E é disso que a gente vai fazer aquele jornal, né? Sobre a independência do Haiti. Um deles é esse. Pode escolher, né? Qual que vocês querem fazer? Ok. Eu não sei, acho que é a C. Na verdade, eu não sei muito bem. Coloquei a C. É assim. Vamos ver. A vitória dos escravizados no Haiti extinguiu o haitianismo. É como se assim, ó, os escravizados fizeram a independência e deu, acabou. Ninguém mais fala sobre isso. Tá? É o que está falando aqui. Ou seja, o medo de levantes escravos. Não, pelo contrário. Tá? O fato de os negros terem conseguido fazer a independência do Haiti fez com que os brancos na América, em outros países, né, ficassem com medo de que os negros também fizessem. Imagina no Brasil. A maior parte da população brasileira era de escravizados, africanos escravizados. Se essa ideia de fazer a independência, expulsando os brancos, chega no Brasil, olha que perigoso. Então, não extinguiu o haitianismo. Isso se espalhou e vai ter, inclusive, uma revolta no Brasil que foi influenciada por essa. Os negros na Bahia, os africanos, escravizados da Bahia, e ex-escravos também, vão fazer uma revolta chamada Revolta dos Malês, inspirada no Haiti. Se eles lá no Haiti conseguem, a gente também consegue aqui na Bahia. Só que daí aqui não deu certo, né? Aqui eles foram reprimidos, mortos, etc. Então é assim. 3. Identifique a alternativa incorreta e justifique. Entre os fatores da independência das colônias espanholas da América, podemos citar. O que você está perguntando? Eu não entendi a frase B muito bem. A proibição de se montar manufaturas. O que é manufatura? Era um tipo de máquina? Isso, é tipo produção, tá? Uma produção mais industrializada, assim, não chega a ter máquina ainda, né? Mas são vários artesãos trabalhando num espaço só e produzindo em quantidade maior, com divisão do trabalho. Então era proibido ter isso aqui.
Por que era proibido ter isso na América? Por que a colônia era proibida de ter manufaturas? Porque ela só podia comercializar com a metrópole? Isso, é o Vitor que falou? Vitor, o que tu está falando em outras palavras? O que tu está falando em outras palavras, Vitor, é assim, tá? Se a colônia produzir coisas, ela não vai comprar da metrópole. Isso não é alguma coisa. É do Pacto Colonial, não é? Por isso que era proibido de produzir aqui. Porque daí é obrigado a comprar, e vai comprar de quem? Da metrópole, porque só pode comprar da metrópole. Então não é essa. Ó, entre os fatores, tem uma que está errada. Essa é um fator, né? Não poder produzir incomodava os espanhóis. Que fatores não favoreceu a independência? Eu acho que é aquele lá dos privilégios políticos dados aos crioulos, Tá certo, crioulos. porque eles não eram, né, privilegiados, eram os chapetones. Boa, Laura. Os privilegiados eram chapetones. Olá, Raica. Chapetones eram aqueles que nasciam na Espanha e vinham para administrar aqui. Eles vinham, era como se fosse funcionário do rei. Eles vinham para cá para comandar. Mas eles eram, os nascidos na Espanha. Esse é que tinham privilégios políticos. Os crioulos, eles tinham privilégio econômico, eles eram ricos. Eles eram burgueses, não era? É a burguesia local, isso mesmo. Então, a D. A 4. Leia a tabela com atenção. Etnia, população e porcentagem. Negros, mestiços, brancos e total. Sobre o quê? Sobre São Domingos, Haiti. O que ela mostra? A diferença social, tipo, um exemplo, os negros, os escravos, eles são a maioria, e os brancos, que são certamente estão no poder, né, são a minoria. Então, tipo, isso é meio que uma diferença. Isso é uma interpretação do que ela mostra, Gabriel. Okay? O que ela mostra é bem claro. Ela mostra a população na ilha do Haiti no século XVIII. Ou, poderiam falar, cada grupo étnico no Haiti, a diferença dos grupos étnicos no Haiti no século XVIII. É isso que ela mostra, né? A quantidade de pessoas de cada etnia. Aí sim, Gabriel, daí interpretar. O que a leitura da tabela permite concluir com relação ao número de negros? A escravidão, né? Não está falando de escravidão. Que a quantidade é muito maior. Que a população de negros é muito maior do que a de brancos. E que Mel Manuela? O Bruno. Bruno. Sempre atrasado, depois não sabe por que não entra. A Brenda Plentes não veio de novo. Eu tô aqui. Tá aí. Onde que tá? Tá lá. O Gustavo também chegou, atrasado. Claro. A Manuela, nada. Ô, professor, desculpa que eu demorei, que eu não tava conseguindo entrar na aula e minha mãe chegou agora do trabalho, tá? Desculpa. Manuela não veio de novo. Aí sim, a população de negros é muito maior do que a de brancos. Na verdade, é 12,5 vezes maior do que a de brancos. E a C elabora um parágrafo comparando a vida dos negros e a dos brancos na ilha de São Domingo, na época, no século XVIII. Quem fez? Pode ler. Qual que é a questão que eu não tô achando? A 4C. Ah, tá. Posso, Peraí. posso ler? Pode? Tá. É a 4C, né? Isso. O povo da ilha vivia no luxo e muitos mandavam seus filhos para a França estudar, os quais voltavam formados em faculdades excelentes.
Essa elite tinha tudo, comida de boa qualidade, boa moradia, etc. Já os trabalhadores escravizados eram maltratados. O lugar onde dormiam era péssima qualidade, pegavam doenças e passavam fome. Por isso, vários morriam. Boa, Maria. Aqui está falando da qualidade de vida dos brancos, eram minoria, mas tinham uma vida excelente, dada a exploração da mão de obra escravizada africana, que vivia miseravelmente. Típico de uma sociedade escravocrata. Será, prof, que se todos esses 500 mil escravos se revoltassem, eles conseguiriam vencer os brancos? Alguém pode responder isso? Eu acho que não, porque os brancos eles tinham arma de fogo e, tipo, Sim, acho mas que eles tipo, tinham são mais 40 preparo. Assim. pessoas contra 500 mil, né? Mas daí eu não sei se o Enzo não entendeu ou o Gabriel. Ou os dois não Mas entenderam. aconteceu isso. Boa, Marina. Os negros, eles conseguiram ganhar os brancos. Enzo, olha a tua pergunta. É que Será aí, que se eles se revoltassem, conseguiriam? Olha lá o que a Marina está falando. Eles fizeram isso. é que aí, na época, teve a Revolução Francesa e os franceses estavam na França, e aí os negros conseguiram ganhar. Os negros haitianos de São Domingo ali, eles se revoltaram contra os brancos, expulsaram os brancos e tomaram o poder. Sim, mas é que no eu Brasil lembrei. isso só aconteceu muito depois, né? Não. É porque eu não lembro. Eles foi por causa da abolição da escravidão que parou, eles conseguiram fugir, Quem? os negros. Não, eles expulsaram os brancos, eles não fugiram. É, sim. Eles expulsaram os brancos e disseram: a Haiti agora é uma monarquia de ex-escravos. Aquele Ah, tá, Toussaint, que eu tava falando do Brasil. o Toussaint de Louverture e o Dessalines, ali, que eram os líderes, vão se tornar, um deles vai se tornar rei, né? 5. Leia o texto com atenção. Posso fazer as 5? Pode ler o texto para mim, Raika, por favor? Que eu não li o texto. Tá. É que tenho que pegar o livro, que eu só tô com as respostas. Então eu leio. A independência se fez em nome dos ideais liberais, que vocês já conhecem. Adam Smith, Rousseau, aqueles caras. Justificando os interesses dos setores dominantes crioulos que mantiveram a direção política dos processos na América Espanhola. Inclusive, essa foi a pergunta da nossa aula passada, né? Que classe social fez a independência? Os crioulos, porque são eles que pagam a maior parte dos impostos. Eles se incomodavam em pagar tanto imposto. Caíam os monopólios reais, não é mais a coroa espanhola que manda. Abriam-se as linhas de comércio, pode fazer comércio com qualquer país. A economia devia se reger sem a intervenção da antiga metrópole. Algumas concessões aos dominados também foram aceitas, mesmo no período de luta. Bolívar, por exemplo, cedeu em oferecer alforria aos escravos que se ligassem aos exércitos patrióticos. Olha lá, que os exércitos que dominaram, os negros que lutaram pela independência, foram forreados, né? As frases a seguir dizem respeito ao texto, identifique a incorreta e justifique sua escolha. O que tu colocou, Raika? Eu botei alternativa C. Por quê? Alternativa C, pois mesmo depois da independência, as nações latino-americanas começaram a comercializar livremente com todos os países. Boa! Então, depois da independência, as nações latino-americanas começaram a fazer comércio com qualquer país. Raika, preste atenção numa coisa que eu vou te falar. A Inglaterra vai ajudar as colônias a fazer a independência. A Inglaterra foi esperta, Raika. Ela está proibida de fazer comércio com a Europa, lembra? Napoleão proibiu ela de fazer comércio. Gente, com quem que eu vou fazer comércio agora? A América era da Espanha e de Portugal. Espanha e Portugal estão na Europa. E agora? A Inglaterra se deu mal. Já tinha feito a revolução, produzia, precisava vender. O que ela fez? Bom, eu não posso vender para a Europa, então eu vou apoiar a independência da América. Porque se eles ficarem independentes, eu posso vender para eles.
Então a Inglaterra tinha interesse na independência da América Espanhola para poder vender direto para cá. Lembra que ela não podia, Raica. A Inglaterra tinha que vender para a Espanha e a Espanha vendia para cá. Mas se a Argentina ficar independente, ela pode. Por isso que a Inglaterra vai ajudar a fazer a independência, interessada no comércio com as ex-colônias hispano-americanas. Certo? Entendeu? E um dos líderes foi esse tal de Bolívar mesmo, né? Que saiu lá da Venezuela, foi descendo, fazendo independência dos lugares, Colômbia, Bolívia, até se juntar com San Martín, que veio da Argentina. E ele propunha, né? O Bolívar propunha aquela união, todo mundo faz um país só. Lembra dessa história? Vamos juntar todos os países e formar um país só. Se a gente ficar bem grande, a gente vai ficar poderoso. E a gente não vai depender da Inglaterra. Era o que Bolívar dizia. A Inglaterra vai contaminar a reunião e dizer: escuta aqui, argentinos, vocês querem perder o poder para o Peru? E vocês, venezuelanos, querem perder o poder para o Peru? Que a capital seria lá, né? E daí as elites locais vão dizer: eu acho que não é uma boa ideia juntar todo mundo, não. Né? Porque daí o dinheiro vai tudo lá para a capital e a gente perde o poder que tem. E daí essa proposta do Bolívar acabou não dando certo. Né? Mas seria interessante, nós já conversamos sobre isso na aula passada. Né? E por último, a 6. Isso aqui vocês fizeram, 6? Eu fiz Não. um pouco, Eu precisei fiz. só algumas das Não coisas era pra ali. fazer, né? México, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Argentina, entre outros. Há Eu países pesquisei sobre o México, com os quais fazem fronteira. O México faz fronteira com quem? com os Estados Unidos, que tem uma barreira que é de 3.141 quilômetros de extensão. Essa que o Eu vi Trump... lá. Eu achei muito estranho, porque tem tipo uma barreira, né? Tipo um muro, assim, gigante. É uma barreira bem artificial. Boa parte do território dos Estados Unidos era do México, né? Sim. Texas, por exemplo, é um nome bem mexicano. E também tem os coiotes, né, do outro lado da barreira. Sim. Que eles são chamados de coiotes porque eles, se eu não me engano, eles pegam os imigrantes ilegais. O que mais tu descobriu sobre o México, Júlia? A moeda de lá, que é o peso mexicano, que um peso mexicano é igual a 24 centavos aqui, reais. Então, a nossa moeda vale mais. O que mais? Praticamente só isso. México é uma república, né? Lembrem que uma das tentativas de independência foi no México, que não deu certo, né? Uma das primeiras tentativas de independência que não deu certo foi no México, porque foi liderada pelos mestiços. O padre Miguel Hidalgo queria fazer a independência do México, só que os crioulos não aceitaram, porque iam perder o poder, é óbvio, né? Se os mestiços tivessem conseguido fazer a independência. Né? Bom, alguns desses países aqui fazem fronteira com o Brasil, né? Todos são república, não tem nenhuma monarquia, basicamente agricultores, dependem muito da produção industrial de fora. Vamos lá. Com relação à América Espanhola, a Laura, foi a Laura que falou no começo da aula? Oi? A Júlia que falou, né? Estava bem perdida? Tu leu o capítulo, Júlia? Eu li alguns parágrafos ali. Isso acaba comigo. Olá. O capítulo começa falando da independência do Haiti, né, que é uma experiência diferente, porque foi feita por negros, que separaram o Haiti da França. Depois vai falar sobre a rebelião de Tupac Amaru, os nativos contra a exploração, contra a mita, né, vão se revoltar. Só um pouquinho, deixa eu negar a Manuela. Isso não é hora dela chegar. Vão negar... Legal. Vão lutar contra a dominação dos nativos, né, contra a escravização,
mas Tupac Amaru vai ser preso, morto, etc. Não deu certo. Foi uma tentativa, mas não deu certo. Herdeiro do Império Inca, ele era, né? Um herdeiro rei do Império Inca. Não deu certo. E depois vai falar sobre a independência da América Espanhola. Assim, ó. Assim como no Brasil, eles tinham que pagar muitos impostos para a Espanha. E só podiam fazer comércio com a Espanha. Os crioulos se incomodavam com isso, especialmente os crioulos, que geravam muita riqueza, mas tinham que ficar pagando imposto para a Espanha. São eles que vão liderar a independência. Os mestiços até tentaram, no caso do México, fazer a independência, mas não deu certo. Não foi nem porque a Espanha não aceitou, tá, gente? É porque os próprios crioulos do México não vão deixar. Imagina se os mestiços fazem a independência do México, eles vão tomar tudo que é dos crioulos. Então, eles abafaram essa revolta, eles não deixaram ela acontecer, e em seguida eles fizeram a independência do México. Tá? Assim como na Venezuela e em outros países da América Espanhola, também vão fazer. Lembrem do Bolívar e do San Martín, né, que assim, um que sai da Argentina, um que sai da Venezuela, vão fazendo a independência e se encontram, e o San Martín entrega o que tinha feito para o Bolívar, que tinha um projeto mais republicano. Deixa eu ver o que mais pensar na prova. Tem que saber aquela parte da colonização, né? Os 4 capitanias, 4 vice-reinos, o sistema de porto único, para controlar o que entrava e o que saía na Espanha. Chapetões crioulos mestiços, quem são? Os crioulos que querem independência. Os chapetões não vão querer independência, né? Eles são funcionários do rei. Eles trabalham para o rei aqui. Né? Então, eles não queriam independência. Pelo menos a maior parte deles, né? Ela foi liderada pelos crioulos. A ideia do Bolívar de fazer um país só, e por que essa ideia não deu certo, tem que dar uma revisada nessa parte, olhar lá para essa parte. É tranquilo, só ler o capítulo e rever as aulas. As aulas estão gravadas e estão no site da escola. Vocês podem rever as aulas para poder fazer a prova. Para poder estudar a prova, aliás. Bom, Pedro está aí? Eu? Pedro, na aula passada, eu passei 2 trabalhos. Um deles é um vídeo, um jornal televisivo de TV, falando ou sobre a revolta de Tupac Amaru, ou sobre a independência do Haiti. É como se fosse um jornal de época. Tá? Como se estivesse naquela época noticiando a prisão do Tupac Amaru, por exemplo. Tá? Então, isso tem que gravar e mandar. Até sexta-feira da semana que vem. E um outro trabalho, Pedro, é que vocês vão ter que... Cada um pegou uma bandeira e vocês vão ter que pesquisar sobre essa bandeira e falar por que ela tem aquelas cores. Quando é trabalho mesmo? Esse é para quarta-feira da semana que vem. Tá? Vocês vão apresentar em aula. Ok? Vocês vão poder mostrar a bandeira. Vocês vão poder mostrar a Você bandeira. vai mandar alguma coisa no Word para explicando? Vou mandar no planejamento aquele para a próxima semana. Ali eu vou mandar marcando a entrega, tá? Dos trabalhos. E a apresentação, vocês vão apresentar daí na quarta-feira. E o Pedro ficou sem bandeira. Ô, Gabriel, tu entendeu o que tem que fazer? Gente, é só mostrar a bandeira, vocês vão poder mostrar a bandeira aí, apresentar a bandeira do país de vocês, e falar... Gabriel, eu ou Oliveira? Por que não Professor. Oi. O do vídeo do jornal é pra gravar o vídeo e te mandar ou apresentar aqui no Class? Gravar e mandar. Gravar e mandar? Isso. É pra quando esse também? Esse é para sexta-feira da outra semana. Um é para quarta, outro é para sexta. Mas esse do jornal eu já mandei faz tempo, né? Já faz uma semana. 2, 3 semanas vão ter para fazer, praticamente. E o Pedro, faltou um país. O Pedro. Me lembro que faltou o Pedro e a Manuela. Não tem um mapa aqui? Tem, acho que tem. Na última página do livro, acho que tem.
Aham. Vamos ver, Pedro, espera aí. El Salvador, Nicarágua já foi, Costa Rica, Panamá não foi. Foi? Alguém é Panamá? Eu. Eu quem? Maria, tá certo. Maria. Colômbia. Professor, qual que é a minha mesma do Bruno? Só pra que eu tô em dúvida se era a minha mesma. Honduras. Ah, obrigado. Jamaica foi. Haiti, a gente já falou. Não, mas o Haiti pode ser também. Mas o Haiti é França. Jamaica já foi, né? Deixa eu ver. A Jamaica não era Espanha. Cuba. Pedro. Tá aí? Tô. Teu país é Cuba. Quem vai pesquisar sobre a bandeira de Cuba? Por que tem aquelas cores, aquele formato? O que significam aquelas listras? A Cuba é o Gabriel Oliveira é Cuba. Ah, quem que é Cuba? Gabriel? Ah, Gabriel é Cuba. É, Oliveira é Cuba. República Dominicana. Pedro. Marcou aí, Pedro? Sim. República Dominicana. República Dominicana. E alguém passa para Laura, faz favor, que ela tentou entrar na aula, mas já está acabando a aula, não vou deixar. Oi, eu tô aqui faz tempo. Laura não, Manuel. México pegaram. Que dia que pegou México? Ah, Júlia. Bahamas. Alguém passa para Manuela, Bahamas? Eu passo. Beleza. Bahamas é a bandeira da Manuela. Tem que pesquisar. Então, gente, para sexta-feira tem prova de América Espanhola. Para quarta-feira da semana que vem vocês vão apresentar as bandeiras. E para sexta-feira da semana que vem tem os vídeos do jornal televisivo de um desses temas. Ou a revolta do Tupac Amaru, ou a independência do Haiti, ou... O que é dessa sexta, professor? Que eu não vi? Prova. Ah, tá, beleza. De América Espanhola. Colonização e independência da América Espanhola. Lembra? Esqueceu? Não, eu só não tinha ouvido que tinha falado. É todo capítulo, né? Todo capítulo. Todo capítulo. Certo? Você pode explicar de novo coisa das bandeiras? Da bandeira é assim, quer ver, Raika? Vamos pegar a bandeira do Brasil, por exemplo. Ah, eu vou fazer do Brasil, para mostrar. Bom, a bandeira do Brasil tem praticamente 4 cores. O verde representa a mata, o amarelo o ouro, as riquezas, né, do país, a vegetação, o ouro, o azul, o céu estrelado, aquelas estrelinhas que tem ali representam os estados, ali embaixo do Distrito Federal. Está escrito Ordem e Progresso, que dá uma ideia da República como uma coisa melhor do que o Império. Isso é uma influência do positivismo europeu, do Augusto Comte. Tem um formato tal. Tá vendo? Vou explicar por que a bandeira é essa. Essa já era uma bandeira parecida com a da monarquia, inclusive. Né? Só saiu o brasão da família real e entrou aquele céu azul do Brasil. Então, você pegou a bandeira... Nem pelo Brasil, né? Não, porque o Brasil é português também. Se tu pegou México, por que tem essas cores, por que tem essas listras, o que quer dizer esse brasão, esse símbolo, essa águia que tem na bandeira do México, aquele ramo de sei lá que planta, significa o quê? Né? Por que tem aquele desenho? Vocês vão ter que explicar para a turma o que tem a ver aquela bandeira com o país. Tá? Entendido? Tá aqui. Então, até sexta-feira, não esqueça de estudar para a prova, tem que ir bem nessa prova. Hein? Tchau. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Pronto. Tchau.